Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que faço a nossa aula da disciplina Sujeitos da EJA, Sujeitos do Trabalho e da Cidadania do ProEJA FIC, curso de operador de computador. Sou a professora Fernanda Paulo e vou trabalhar com vocês a continuidade das duas últimas aulas. A primeira aula e a segunda com 2 turnos, a gente trabalhou as questões referentes ao direito à educação, em especial ao direito da EJA e ao direito ao trabalho, trazendo a história do trabalho, direitos conquistados. E hoje eu quero apresentar outros direitos sociais, né, que nós temos. Mas antes eu quero fazer aqui uma observação. Justificar primeiro a nossa aula síncrona, gravada em vídeo, né? Ontem, devido ao ciclone, né? Nós tivemos várias situações, como alagamento, bloqueio de estradas, a falta de luz, problema na internet. Era tanta chuva que a água invadiu casas, hospitais, escolas. Então, é bem complicado, né? Hoje, dia 16 de junho de 2023, a gente já fica sabendo das notícias, né? O vento atingiu mais de 100 quilômetros por hora, os vendavais assustaram, né, as pessoas que moram nas diferentes cidades aqui no estado do Rio Grande do Sul. E foi por isso que eu decidi falar sobre direitos sociais. Não só por isso, mas para dar continuidade à nossa aula, mas eu fiz 2 recortes. Espero que vocês possam depois fazer aí a relação entre as outras aulas, entre as situações vividas, né, e a nossa aula do dia de hoje. Começo aqui perguntando se vocês conhecem os direitos sociais, se sabem onde é que eles ficam, né? Se já ouviram falar sobre os direitos sociais e também se em algum momento, né, ouviram falar de uma tal de Constituição Federal, né? Bueno, nesta Constituição Federal, nós temos direitos e deveres, e ela, né, é de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. De forma muito breve, eu vou falar sobre o que é essa Constituição, né? Bom, é um documento que traz um conjunto de regras, traz leis que regem o nosso país, o Brasil. Esse documento, que é a Constituição Federal, está acima de todas as outras leis e ela estabelece direitos e deveres também. Hoje nós vamos falar especificamente dos direitos sociais, mas não de todos, alguns, né? Senão não daríamos conta. E em nossa Constituição também temos os direitos fundamentais. Quais são eles? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade. Na lista de direitos sociais, que é o nosso tema, que está lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal, nós temos vários direitos sociais. Eu vou trazer alguns. A educação, que nós já trabalhamos, o trabalho, que nós já fizemos ali a inserção no tema, a saúde, a moradia e a alimentação. Um recorte da nossa aula de hoje vai ser o direito à moradia e o direito à saúde, ok? A educação, como nós já vimos na aula anterior, ela é fundamental para que a gente possa acessar os outros direitos sociais básicos, né? E aí já é um direito social. Estarmos aqui é uma conquista de um direito. Mas também a educação infantil, a creche, como chamamos, né? É um direito para os nossos filhos, para os nossos netos, irmãos, para as mães que querem trabalhar, né? É um direito tanto à EJA quanto à educação básica, né? A educação básica que entra a modalidade da EJA, como vimos anteriormente. A saúde e a alimentação, por exemplo, são essenciais para garantir as condições adequadas para a gente viver e também para o trabalho.
Falando em saúde, na saúde nós temos o SUS, né? Bom, aqui acho que merece uma segunda pausa, que é falar sobre a história do SUS. Eu vou contar para vocês um pouco da nossa história da luta pela saúde e dizer que inicialmente, né, ela é marcada pela exclusão do direito à saúde, né, um direito negado, assim como a educação. Durante os 389 anos da colônia e do império, pouco ou quase se nada se fez aí pelo Brasil. Neste período, o acesso aos tratamentos variava de acordo com a classe social. Imagine, né? Os pobres, obviamente, né? Não tinham acesso à saúde. E as condições eram muito difíceis. Enquanto os brancos, colonos, né? Os ricos, tinham acesso aos médicos, os remédios, a médicos. Enfim, né, existia uma separação entre ricos e pobres. Acho que essa é uma questão que a gente precisa marcar. No período de 1900 a 1920, já na República, ele foi marcado por reformas urbanas, sanitaristas, né? Principalmente nas grandes cidades. Aqui tem uma pessoa, né, que é muito marcada na área da saúde, que é o médico Oswaldo Cruz. Por que ele ficou destacado? Porque ele tornou obrigatório a vacinação contra a varíola. Então, aqui foi um acontecimento histórico que ficou marcado na nossa história. Na era Vargas, com Getúlio Vargas, teve uma ampliação do atendimento à saúde, né? Teve um foco aí para tratamento das epidemias, endemias, mas as verbas não eram diretamente para a saúde, né? Ela acabava sendo desviada para outros setores. Nos anos 50, mais especificamente em 53, foi criado o Ministério da Saúde, contemplando aí a zona rural. Nas cidades, o acesso à saúde era privilégio só daqueles trabalhadores com carteira assinada. Vejamos, né? Não eram todos os trabalhadores, só aqueles que tinham carteira assinada. No período da ditadura militar, houve uma redução de verba para a saúde e a intensificação de doenças como dengue, meningite, malária. Na década seguinte, ou seja, nos anos 70, foi criado o tal do INAMPES, que é o Instituto Nacional da Assistência Médica e da Previdência Social. O INAMPES foi uma política de saúde que existiu até antes da criação do SUS, né? Então, foi extinto aí no início dos anos 90. Mas ainda voltando ao INAMPES, que é importante aqui a gente salientar, que ele não beneficiava a todas as pessoas. Apenas podia utilizar o INAMPES quem trabalhava de modo formal, ou seja, quem tinha carteira assinada. Também eram beneficiados dependentes dos trabalhadores com carteira assinada. O que quer dizer isso? Que o INAMPES não tinha o caráter universal, que depois, com o SUS, o caráter universal vai ser um dos princípios fundamentais do nosso SUS. Mas como surgiu o SUS, né? Acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer até para poder conhecer a política que nós todas e todos acessamos. A criação do SUS, ela nasce numa Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986. E nesta conferência, que era a 8ª conferência, foi discutido, né, o conceito de saúde pública, né, quais são os princípios, quais as mudanças necessárias. E nesse espaço se disse que a saúde no Brasil deveria ser um direito universal.
ok? Isso foi o grande avanço. E esse avanço foi colocado num relatório, resultado da Conferência Nacional, e esse relatório, produzido pela conferência, serviu de base para ser elaborado o capítulo da saúde que está na nossa Constituição Federal de 88. Então, dentro da nossa Constituição Federal, nós temos vários temas, um deles é a saúde. E também esse relatório, resultado da Conferência Nacional de Saúde em 86, resultou a criação do SUS, né? Contribuiu para a criação do SUS. Mas como funciona o SUS? A gente vai no SUS, né? Usa o SUS, mas a gente não sabe como funciona o SUS muitas vezes. Também não é obrigação, né, nós de saber tudo sobre o SUS. Porém, enquanto cidadãos e cidadãs, a gente necessita conhecer como a história, né, da luta por esse direito, de como ele acontece, né, como é que se organiza. E por isso eu decidi falar um pouquinho mais do SUS para vocês. Primeiro, dizer que o SUS significa, né, Sistema Único de Saúde. E o que é o Sistema Único de Saúde, nosso SUS? Ele se realiza através de um conjunto de ações e de serviços que são oferecidos em todo o território brasileiro e são mantidos pelo poder público, são gratuitos, ok? E como funciona o SUS? Ele é composto por várias instituições dos 3 níveis de governo. O que significa? Nível municipal, estadual, nível, né, federal. Quais são os princípios do SUS? Lembra que eu falei da universalidade? O que é essa tal de universalidade? A saúde é um direito de todas as pessoas, é um direito universal e cabe ao Estado, né, letra maiúscula, esta função de oferta. Um outro princípio se chama equidade, que vem para auxiliar e diminuir a desigualdade, né, na forma do atendimento à saúde e também que ele seja de forma imparcial. Qualquer pessoa deve e tem o direito de ser atendida pelo SUS. Um outro princípio é a integralidade. O que é essa tal de integralidade? Vai considerar nós, mulheres, homens, como um todo, né? Nosso corpo todo. Então, busca a promoção, a prevenção e o tratamento da saúde, né, como um sujeito integral. Também aqui nós temos os princípios de organização do SUS. Quais são os princípios? Como se organiza o SUS? Primeiro ponto é regionalização. O que isso significa? Cada região tem, né, os seus equipamentos de saúde e é responsável pelas atividades desenvolvidas naquele equipamento de saúde. O outro princípio de organização do SUS se chama descentralização. Por quê? Porque o SUS é um sistema que tem as esferas municipais, estaduais e federal. Cada esfera tem suas responsabilidades, ok? E um outro princípio é a participação social. Existem conselhos de participação do SUS que nós, enquanto usuários, podemos participar. Então, tem o Conselho Municipal de Saúde, tem o Conselho Estadual, tem o Conselho Nacional e tem os Conselhos Locais de Saúde. Existem, aqui um outro ponto que eu acho bacana falar, que existem 3 níveis de complexidade no atendimento do SUS. Isso eu acho bacana falar, porque muitos de nós já ouviu, né, sobre esses 3 níveis, usou muitas vezes, eu creio que quase todos os níveis, mas não sabemos a diferença entre um nível e outro. Então, para poder assim fazer uma aula mais assim a nível de curiosidade, eu trouxe para nós aqui que níveis são esses. Primeiro, são níveis de complexidade de atendimento no SUS. Aí tem nível primário, nível secundário e nível terciário. O nível primário é igual
a atenção básica, que é igual ao posto de saúde. Então, nível primário é o quê? É a atenção básica, que é o posto de saúde que nós usamos e pertencemos. O que o posto de saúde oferece? Oferece atendimento de prevenção, de tratamento de feridas, vacinas, redução de risco, cuidado com doenças, médicos, né? Tem o pediatra, o ginecologista, enfermagem, dentista, né? Tem outros vários. No nível secundário, a gente chama de atenção de média complexidade. Aqui é quando nós, o paciente, tem contato com outros profissionais mais especializados, né? Que não tem lá no posto de saúde. Então, o que a gente pode trazer? Também aqui a gente pode citar as unidades de pronto atendimento, as UPAs, 24 horas. Certamente vocês já usaram, assim como eu, uma UPA, né? Também está aqui dentro o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mais conhecido como SAMU, número 192. A alta complexidade, então o terceiro nível, né, o terciário, em síntese, de forma bem resumida, é o que? São os hospitais, né? Então, até agora eu falei sobre um dos direitos sociais, que é a saúde. Na aula anterior, falei sobre a EJA como um direito social e humano. Para terminar a nossa aula e o vídeo não ficar muito comprido, eu vou falar sobre o direito à moradia. Acho que é bem importante, que é garantido pela Constituição Federal do Brasil, né? E que a gente hoje falou muito sobre ele, porque muitas pessoas ficaram sem casa, né? Pessoas que moram em áreas de risco. Então, achei bem interessante falar sobre o direito à moradia. Primeiro, dizer que o direito à moradia está garantido na Constituição Federal do Brasil, que é de 1988. O acesso à moradia, então, é o que ele é? É um direito social básico, e um direito social básico importante, ok? O terceiro ponto para eu dizer aqui é que existem diferentes tipos de moradias. Nós conhecemos várias, né? E conhecemos também pessoas que constroem as casas, né? Os trabalhadores que constroem as casas. Mas voltando aqui, nas diferentes tipos de moradias, nós temos as habitações populares, que são construídas pelo governo. Não sei se vocês conhecem, certamente também conhecem. Segundo a nossa Carta Magna, segundo a Constituição Federal, né, segundo a Constituição Cidadã de 88, o Estado tem a responsabilidade de garantir o direito à moradia a todos os cidadãos brasileiros. Vejam bem, né? E apesar disso tudo, né? E dos esforços, sim, alguns dos esforços de governos, principalmente de governos mais progressistas, muitas pessoas, vocês sabem, todos nós sabemos, vivem em condições precárias de moradia ou até mesmo não têm onde morar. Aqui, eu até vou fazer uma pergunta, se vocês conhecem alguns movimentos sociais que lutam pelo esse direito, né? O direito à moradia, o direito à moradia para quem não tem onde morar e direito à moradia digna. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses movimentos sociais, não deixa eu esquecer. Mas aqui, falando em direito à moradia de quem não tem onde morar, eu faço uma outra pergunta. Se já ouviram falar das populações em situação de rua? Já pensaram como é que fica a questão dos direitos sociais para essa população? Vocês conhecem políticas destinadas à população em situação de rua? E vocês sabiam que aqui no Brasil há mais de 280 mil pessoas em situação de rua moradia? E vocês sabem que tem leis específicas para discutir o direito à moradia a partir da Constituição Federal? Tem leis correlatas, né? Bom, já ouviram falar do Estatuto da Cidade? O que é o Estatuto da Cidade? Ela é uma lei brasileira, né, que define diretrizes gerais para que a política urbana, fala da zona urbana, né,
para tratar da política urbana e trata também das funções sociais da propriedade urbana e as funções sociais da cidade. No Estatuto da Cidade, vai garantir o direito à cidade sustentável e inclui o direito à moradia. Inclui o direito ao transporte, a serviços públicos, direito ao trabalho, ao lazer, ou seja, o Estatuto da Cidade dialoga com direitos sociais. E como vocês viram, um dos direitos sociais é o da moradia. Mas aqui, retornando, né, o direito à moradia, que está previsto na Constituição Federal, que é uma obrigação do Estado garantir uma casa de qualidade para a gente viver bem, né? Isso significa o quê? Mais do que a casa, o prédio, ter água tratada, ter esgoto, né? Coleta de esgoto, ter serviços de coleta de lixo, ter iluminação. Então, significa o quê? Viver em um local seguro, onde exista condições de acesso a outras partes da cidade. Como acessar? Tendo a disponibilidade de transporte público. Tá? É importante que esta casa esteja inserida em local próximo de escolas, hospitais, creches ou posto de saúde, né? Equipamentos públicos. E se não está próximo, que a gente tenha transporte para acessar esses espaços. Então, a moradia é uma condição essencial para que a gente possa viver com dignidade. Por isso é importante, né, que cada um e cada uma conheça os nossos direitos para que a gente possa lutar por eles. Participar da vida pública, da vida política da nossa comunidade é muito importante e espero que vocês possam agora conhecer espaços, né? Por exemplo, perto da casa de vocês pode ser que tenha uma associação de moradores, que tenha um clube de mães, que tenha outros espaços de organização comunitária e popular. Seria importante fazer esse mapeamento. Vai ser até a atividade nossa dessa aula. Também existe no Brasil alguns movimentos sociais de luta pelo direito à moradia. Eu havia dito antes que eu ia citar alguns. Vamos lá. Nós temos o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Nós temos a Frente de Luta Popular. Nós temos a União Nacional por Moradia Popular. O que fazem esses movimentos? Eles buscam estimular a organização popular para a conquista desse direito. Que direito? Direito à moradia. E retomando o início da nossa aula sobre os direitos sociais básicos, né, que são regulamentados na Constituição Federal, que estão no artigo 6º. E se vocês não conhecem a Constituição Federal, vale a pena conhecer. Muitos de nós conhecemos aqui a assistência social. Por que eu trouxe assistência social? Porque ela tem um papel de contribuir para que nossos direitos sociais sejam atendidos. Por exemplo, já ouviram falar do benefício de prestação continuada, mais conhecido como BPC? Já ouviram falar do Bolsa Família? Certamente sim. O Bolsa Família contribui para erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mas quem tem o direito ao Bolsa Família? Famílias que estão em situação de pobreza, comprovada. Como é que comprova? Segundo a renda, renda por pessoa que compõe o grupo familiar. Existe regra? Existe. E existem critérios. Algumas das regras, quais são? Quem tem filho tem que manter crianças, adolescentes com frequência escolar. Quem é gestante precisa fazer o pré-natal. Todos que recebem Bolsa Família precisam estar com a vacinação atualizada. Nesse momento, 2023, nós estamos com o novo Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil. E dizendo o nosso presidente, o presidente Lula, o compromisso dele é acabar com a fome no nosso país. E diz que acabar com a fome é uma das suas prioridades. Estou dizendo isso porque todo cidadão e toda cidadã tem o direito de conhecer as políticas sociais que estão na nossa Constituição Federal, né? Até para poder cobrar, avaliar o serviço que é recebido, né? Por isso é importante que vocês, né, conheçam os conselhos, os fóruns municipais,
que tem da assistência social, da saúde, por exemplo. Não só conhecer, mas participar deles. Para a nossa aula de hoje, esse é o tema de forma bem resumida, porque amanhã a gente tem mais atividades. Mas fica o desafio da atividade de hoje, mas também de amanhã, porque não vou pedir mais de uma atividade, que é desenhar a comunidade, uma espécie de mapa, né, de onde vocês moram. Nesse desenho trazer, se tem posto de saúde, colocar o posto, desenho, se tem praças, se tem escolas, creches, CRAS, que vocês conhecem, que é o equipamento da assistência social, e outros espaços que vocês acham importantes na comunidade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nos encontramos amanhã, na aula do dia 17/6/2023. Um abraço e até breve.